boca é o primeiro segmento do sistema digestório, composto de formações anatômicas que circunscrevem uma cavidade, a mais conhecida como cavidade da boca. Quando avaliamos o indivíduo, precisamos primeiro avaliar os aspectos externos da boca. Dentre eles, citamos algumas estruturas de total interesse, no qual o primeiro que citamos é o nosso ângulo da boca. O ângulo da boca se faz de grande importância, uma vez que está relacionado à expressão facial, aos músculos da expressão facial. Como segunda característica, citamos a rima da boca, uma outra estrutura de total relevância de nosso conhecimento. Terceira estrutura seria o nosso filtro. Quarta estrutura, e muito importante, o nosso sulco nasolabial. Ele vai evidenciar aspectos de tristeza, aspectos de alegria e estarão mais acentuados ou menos acentuados, com uma característica mais alongada. E todo esse aspecto externo da cavidade bucal, ele pode ser modificado de acordo com as características internas da cavidade bucal, posicionamento de dentes, bem como a ausência de alguns dentes. Então, esses aspectos externos nos mostram muita coisa na cavidade interna deste paciente. Uma outra estrutura que também nos revela muito é o conhecimento da nossa quinta estrutura, que é o nosso sulco lábio-mentoniano, que também se faz de grande importância, para que percebamos ele mais evidente ou menos evidente em alguns indivíduos que podem ter representações de retrusão de mandíbula ou mesmo protrusão de mandíbula, ele vai ser diferente de indivíduo para indivíduo. Conhecendo os aspectos externos, precisamos entender também alguns aspectos internos. Dentre eles, citamos o conhecimento do vestíbulo da boca, da onde se designa a nomenclatura da primeira face do nosso dente, que é a nossa face vestibular dos dentes. Ela é oriunda justamente dessa designação de vestíbulo da boca. No vestíbulo da boca, precisamos conhecer algumas estruturas. Dentre elas, citamos fórnice do vestíbulo, a nossa mucosa alveolar, a gengiva propriamente dita, que deve ter uma coloração rosada, com aspecto de casca de laranja, representando um aspecto saudável. E ainda, precisamos conhecer os freios do lábio superior, alguns freios laterais que estão ali presentes, freios do lábio inferior e ainda a nossa papila interdental, que é muito importante, uma vez que dá um aspecto mais harmônico ao sorriso. E pode ser uma representação de condições precárias ou mesmo de dificuldades de higienização que podem representar a ausência dessas papilas interdentrais por meio de retrações gengivais. Conhecemos também a nossa região de palato duro, na qual vimos na aula de ossos a representação esquemática de toda a parte óssea, a parte esquelética do nosso palato duro. Quando temos o palato revestido por uma mucosa, temos algumas designações diferentes. A nossa sutura palatina mediana, que víamos em um crânio seco, na estrutura representada por uma cobertura de mucosa, passará a se chamar rafe palatina. A rafe palatina, então, será a região de atuação quando se deseja uma disjunção maxilar, uma separação ali na região de sutura palatina mediana, para que possamos aumentar o perímetro do arco superior de alguns pacientes. E ainda, precisamos conhecer estruturas como a papila incisiva, uma região em que está associada o local de inervação dos dentes anteriores. E ainda a existência das pregas palatinas, na qual alguns materiais de moldagens ou mesmo alguns materiais utilizados para a confecção de próteses podem ser materiais específicos, capazes de copiar essas pregas palatinas sem que haja compressão da mesma. E ainda precisamos entender, na cavidade bucal, o nosso soalho da boca, que é a região inferior do nosso bordo de língua, em que temos a existência de um freio lingual, ou também chamado de freio da língua, e ainda a existência
de algumas pregas sublinguais. Estruturas essas de grande relevância na realização de confecções de algumas próteses, ou mesmo nas intervenções em alguns procedimentos cirúrgicos, quando se tem língua presa através de um freio lingual muito extenso ou inserido num local inadequado, e algumas condutas que devem ser tomadas. Entendendo então a parte de ossos, músculos e conhecendo a nossa cavidade bucal, podemos adiantar então e partir para o nosso estudo de cada dente específico, na qual precisamos conhecer a existência da região de palato, que vai nos denominar face palatina do dente, região lingual em que teremos face lingual de um dente, região de vestíbulo da boca que nos dará a identificação de face vestibular, e ainda o lado mesial e distal, de acordo com o posicionamento do dente na arcada dentária.